Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta quinta-feira, 24 de outubro. E você sabe, estamos ao vivo para todo o país, pelas parabólicas, TVs por assinatura, principalmente NET TV Claro, pelo canal 190, ao vivo também no Facebook, no YouTube, no portal do SBA, sba1.com e sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui no canal do Boi a partir deste momento. Sejam todos bem-vindos. E na edição de hoje do Agricultura BR eu vou falar muito sobre soja, sobre como está a semeadura no estado de Goiás, no Rio Grande do Sul, na Bahia. Então a gente vai andar pelo país. Você vai saber também como é que foi a primeira quinzena na moagem da cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, dados da Única que foram divulgados nesta quinta-feira. Você acompanha sempre aqui no Agricultura BR. Tem os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para vendas e exportações dos mais variados produtos. Tem mercado físico, mercado futuro e eu vou abrir o programa falando sobre economia. E olha, a data de hoje, 24 de outubro, é uma data simbólica, porque há 90 anos acontecia a chamada quebra da Bolsa de Nova York. Foi quando teve aquela grande crise e esse período ele foi determinante para o restabelecimento, um reordenamento mundial, global da economia. Por que eu estou falando isso? Porque você vai entender já quando eu falar de China e Estados Unidos. Mas essa crise, desencadeada nos Estados Unidos em 1929, e aconteceu exatamente numa quinta-feira, há 90 anos, é chamada Quinta-feira Negra, como que foi colocada pelos economistas, ela veio depois de uma forte queda em relação ao que vinha acontecendo com a operação da Bolsa de Nova York, uma forte crise de emprego nos Estados Unidos, e para muitos economistas isso aconteceu, e aí os professores que eu tive diziam sempre que foi um excesso, teve um aumento, uma elevação muito forte nos produtos industriais, houve uma industrialização muito alta, muito produto disponível, o que causou a crise. Olha, tendo dito isso, eu vou ressaltar alguns fatores. Para os Estados Unidos, para a Europa, foi um momento realmente de muita dificuldade. O mundo só passa a se restabelecer mesmo quando começa a Segunda Grande Guerra. Esse é um fato. Na União Soviética não aconteceu nada, não se sentiu isso. Já no Brasil e na Argentina, foi positivo, houve industrialização nesses países, o que é um elemento dos mais interessantes. Bom, lembrado que foi essa crise de 29, nessa data simbólica, e nós relacionamos isso ao que pode acontecer, como que influenciam essas coisas no agronegócio. É porque realmente é o fator econômico que mais foi determinante na vida de cada um naquele tempo, há 90 anos. Portanto, guarde essa data, 24 de outubro de 1929, foi quando foi desencadeada a grande crise de 1929, todo mundo sacando dinheiro de banco, uma crise danada e muita gente perdendo dinheiro e seus empregos e alguns até perdendo suas vidas. O que nós temos hoje no cenário global é um conflito comercial que é bastante grave, porque as duas maiores economias do mundo, mais uma vez envolve Estados Unidos e China, seguem num descompasso em relação ao que eles vinham fazendo comercialmente e levantando, ora sim, ora não, aquelas chamadas barreiras comerciais, barreiras tributárias que acabam trazendo prejuízo para todas as partes. Olha, toda hora nós temos uma informação nova que acaba trazendo isso ou aquilo. E eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora. E o Pulga vai me responder. Pulga, eu estava falando da crise de 29 aqui. É claro que é um negócio muito radical, acontecia há 90 anos, então a data é muito simbólica hoje, porque completa 90 anos. Essa situação de China e Estados Unidos atual, é claro que ela não vai trazer um estrago como aquele, mas ela também é um motivo de preocupação forte, porque pode trazer uma recessão global, se é que a gente ainda não está vivendo uma recessão global. Walter Pulga Júnior, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, de fato, há uma preocupação em todo o mercado financeiro internacional. Isso está vamos dizer, exposto em redes sociais, nos principais sites de internet, em todo mundo que tratam de economia, nos principais jornais do mundo, na fala de técnicos do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Há mesmo uma possibilidade de recessão econômica mundial e é por isso que os bancos centrais em todo o mundo decidem, como decidiu recentemente o Banco Central Europeu, baixar as taxas de juros, aumentar a oferta de recursos no mercado para que a atividade econômica continue se desenvolvendo. Lógico, quando as duas maiores economias do mundo, como China e Estados Unidos, que diariamente falamos sobre isso, aliás, várias vezes por dia, sobre esse acordo, e ele é difícil, causa mesmo muita preocupação. É um acordo complicado, difícil, são duas grandes economias que avançam no mundo. A guerra hoje não é uma guerra simples, é uma guerra tecnológica. Há discussões profundas nesses acordos comerciais que estão sendo firmados agora entre China e Estados Unidos, e mais, entre Estados Unidos e também a União Europeia, entre a União Europeia e o Mercosul. Portanto, nós temos aí situações muito difíceis mesmo. Lógico, estamos muito longe de um problema como tivemos há 90 anos atrás, mas estamos com muitas dificuldades. Não há como esperar que nós tenhamos aí um crescimento do PIB mundial como um todo com facilidade. Aliás, nesta guerra entre Estados Unidos e China, que diariamente é abordada nos jornais, nos sites de informação de economia, já se sabe que os dois países perdem muito. A economia americana perderia um pouco do seu PIB e a economia chinesa perderia muito mais. Por isso, há essa tentativa de acordo. Agora, recessão em todo o mundo, já estamos perto. É o que dizem os técnicos e analistas. Mas há também, lógico, a atuação dos bancos centrais, a atuação dos governos para evitar que isso aconteça. É o que está ocorrendo na Europa, é o que está ocorrendo na América do Norte e há também preocupações na América do Sul. Nós vimos agora recentemente manifestações no Chile, o Chile ficou mais pobre, era a economia mais equilibrada da América Latina, também tem problemas. A Argentina vive agora uma discussão política que pode trazer mudanças e isso tudo vai alterando o comportamento de moedas como o real. Então o real hoje continua a se valorizar frente ao dólar, lógico, depois de uma alta estrondosa, mas há muita preocupação no mercado internacional. Por enquanto, o Brasil vai bem porque fornece alimento e há uma demanda forte por alimentos. Mas nós não estamos, vamos dizer, protegidos de toda essa onda negativa que, a princípio, já se espera vá ocorrer nos próximos anos. É com você. Fica com a gente aqui, Pulga, porque trazendo aí esse viés econômico aqui no começo do Agricultura BR, são elementos que são essenciais para o setor do agronegócio, influencia diretamente. Um deles, e que está diretamente relacionado ao que nós acabamos de falar, é o dólar. O dólar comercial, aqui no Brasil principalmente, ele vem com uma outra influência. O Pulga acabou de falar que os governos têm atuado para se trazer algum bem-estar econômico em seus países. Aqui no Brasil, são as reformas, principalmente a reforma da Previdência, foi o grande passo dado pelo governo atual que fez com que essa reforma fosse aprovada. Olha, esse chamado bem-estar econômico, neste momento, ele é tão positivo que nós chegamos a ver no dia de hoje, de acordo com algumas fontes de informação, o dólar é mensurado de acordo com a fonte de maneiras distintas, mas hoje nós chegamos a ter o dólar a operar abaixo da marca de R$ 4,00. Não acontecia isso há mais de 60 dias. Há 2 meses, o dólar não operava abaixo de R$ 4,00. Há pouco vinha um pouco acima de 4. Vamos saber como é que está o dólar comercial aqui, antes de falar com o Pulga. Nós temos aqui dólar comercial a R$ 4,00, quase R$ 4,00. R$ 4,00 mais 9, Pulga. Olha só, queda de 0,58% para a moeda norte-americana. E olha, essa queda do dólar, ela também pode, estou falando um bem-estar econômico, trouxe o dólar para baixo e trouxe um trabalho maior, né? Uma movimentação maior na Bolsa. É o que está acontecendo agora, Pulga. Como é que está esse mercado neste momento? Olha, com a queda do dólar, nós temos mudanças, lógico, em cotação de commodities agrícolas, notadamente as que são exportadas. Isso é fácil de entender, né? Se o dólar perde valor frente ao real. Nós também perdemos um pouco dessa boa competitividade que temos tido nos últimos tempos, mas não há, assim, grandes preocupações enquanto o dólar ficar
até 13,90, Fabiano. Não há grandes preocupações. Vai oscilar um pouco, o produtor rural que exporta vai receber um pouco menos. Agora é lógico, desta maneira, há estímulo para que se corra para a Bolsa. Hoje pela manhã, quando o dólar recuava logo cedo, uma outra informação contribuía para esse, vamos dizer assim, para essa euforia que nós temos hoje no mercado brasileiro. O ministro Rogério Marinho, secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ele afirmou nesta quinta-feira que o impacto fiscal dessa reforma da Previdência vai passar mesmo de R$1 trilhão em uma década, uma vez que outras medidas previdenciárias já foram aprovadas ou serão aprovadas em breve após a aprovação da proposta principal. Bom, se vamos daqui para frente economizar, vamos dizer assim, mais de R$1 trilhão, isso é um alento para o mercado. E hoje, depois do dólar recuar, nós temos a alta da Bolsa voltando novamente. Lógico, tivemos uma alta logo no início, ela foi aos 107.744 pontos, depois ela recuou um pouco. Típica realização de lucros que a gente chama, né? Quem pegou a alta forte agora sai do mercado e realiza o lucro. Mas em seguida voltou a subir. A baixa agora é de 0,29%. Foi uma baixa mais acentuada, uns 60, 70 minutos atrás, 1h10 aproximadamente, a baixa foi maior. Agora, essa queda é menor. Sinal de que os operadores estão voltando para o mercado de novo, já que o dólar vem no movimento de baixa. Ou seja, a perspectiva não é ruim, mas ela está lastreada, no caso do Brasil, em relação à Previdência, a essa reforma da Previdência que na próxima década pode economizar mais de R$1 trilhão. Entre as possibilidades para essa economia, o secretário do governo disse que está o combate à fraude no sistema previdenciário, viu? Essa foi uma informação boa que chegou no mercado e estimulou, como você viu aí. Agora, dependemos de cada país tomar a sua atitude. Bancos centrais de todo mundo tomam atitudes para baixar a taxa de juros, para oferecer recursos ao mercado. Isso traz uma movimentação positiva que evitaria uma crise maior, né? Uma desaceleração maior da economia mundial. No caso do Brasil, estamos agora às vésperas de aprovação da reforma da Previdência, já caminhando para a reforma tributária. E aí é um outro problema, nós vamos viver muita oscilação no mercado, principalmente em relação às empresas, né? Quem vai pagar mais ou pagar menos imposto e como será essa reforma. Portanto, essa oscilação, Fabiana, não vai acabar agora. Então, esse tumulto, vamos dizer assim, essa situação mais tumultuada, ela vai continuar, porque outras reformas virão no Brasil, independente do que ocorrer lá fora. É com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele traz outras informações. Está aí a nossa começo de programa, hoje falando um pouco mais a respeito de economia. Eu estava aqui olhando as mídias sociais do Agricultura BR, estava conversando até, inclusive, com alguns telespectadores. Eles estão apontando, não chequei aqui as informações, projeto de lei que pode ser votado, que pode ser apreciado, que reduz bastante. Quando a gente apurar, a gente traz os dados aqui, que reduz bastante o número de deputados e senadores no Congresso brasileiro, que seria positivo, né? Porque além de você ter os estados representados da mesma forma, com um número menor de pessoas, isso representaria também, obrigatoriamente, uma queda no número de deputados nas assembleias legislativas pelo país inteiro, os vereadores nos municípios e assim por diante, porque tem ali uma situação de recurso público sendo utilizado muito forte para manter tantos representantes e que realmente aqui os telespectadores estão pedindo para comentar, seria uma economia muito interessante para o governo federal, para os governos estaduais e municipais também. Começamos a falar agora a respeito de soja e eu começo falando sobre cenário internacional. Então, trago primeiramente o boletim que foi informado hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe vendas avulsas da oleaginosa confirmadas por exportadores privados nesta quinta-feira. Vamos ver os números aqui, eu tenho na tela
esses exportadores privados, dizendo que venderam 264 mil toneladas de soja nesta campanha 19-20. O destino é China, como a gente pode destacar aqui no Agricultura BR, mostrando que os Estados Unidos venderam soja aí para os chineses, números que você acompanha aqui no Agricultura BR. Sigo falando de Departamento de Agricultura norte-americano, porque como tradicionalmente ocorre, nós tivemos a divulgação nesta quinta-feira do relatório de vendas e exportações. O relatório de vendas e exportações, ele traz o volume que foi comercializado pelos norte-americanos até a última quinta-feira, portanto, no caso, até o último dia 17 de outubro. E os números apresentados de vendas de soja não foram muito interessantes, não teve participação chinesa e os dados mostram uma queda de 70% frente ao que acontecia uma semana antes. E também um recuo de 72% se comparado às últimas 5 semanas. Então, a queda é bastante elevada em relação ao que os norte-americanos estavam em ritmo de vendas. Isso ocorreu porque houve um cancelamento considerável, acima de 500 mil toneladas. Vamos aos números, então, desta semana, encerrada em 17 de outubro. A venda semanal foi de 475.200 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 18.460.000 toneladas. Esse dado aqui é interessante, pode cortar aqui um pouco para o estúdio. 18.460.000 toneladas, para quem está olhando os números americanos, isso representa atraso frente às comercializações dos Estados Unidos, é atrasada a venda dos Estados Unidos. A meta deles é bastante simples, né? É uma meta sem muita vontade, posso dizer assim, 48.310.000 toneladas é realmente uma meta pequena para os norte-americanos, que continuam enxergando China muito concentrada no Brasil em relação à aquisição de soja. Aliás, ainda hoje, quando eu falar de Brasil, eu vou comentar que China vai zerar os estoques de soja brasileiro. Isso deve acontecer mesmo. É fato que China deve varrer armazém aqui no Brasil para carregar soja. Mas dando sequência a esses dados aqui, que a gente viu dos Estados Unidos, vamos saber como é que soja em Chicago opera. Você viu duas informações aqui. A primeira, que é esse dado, né, que foi reportado hoje por exportadores privados, venda de soja para a China é um fator positivo. Mas as vendas que aconteceram até na semana passada, até 17 de outubro, não foram aquelas coisas, queda de 70% é uma queda grande. Mesmo assim, o mercado anda no caminho aqui de estabilidade, vendo com viés positivo, mas estável o mercado para a soja. Novembro vem a $9,35 mais 2 por bushel. Posição de janeiro, $9,49 o bushel. Março, $9,60 mais 6. E a posição de maio, $9,70 mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Olha, o que nós vimos agora, né? Hoje a gente colocou a parte de economia bem mais na frente, acabamos falando de dólar já. O que nós temos hoje com dólar? Dólar hoje chegou a operar abaixo de R$4 e vem operando a R$4 cravados o dólar comercial, R$4 mais 9. Essa é a situação. Enquanto soja em Chicago mantém o seu nível, os prêmios para portos no Brasil são interessantes, isso porque os chineses estão comprando soja no Brasil. Soja no Brasil deve zerar estoque por conta do assédio chinês sobre a oleaginosa. Mesmo com essas circunstâncias que eu estou dizendo, né, que soja em Chicago vem bem, num bom patamar e os prêmios são bons no Brasil, a soja saca acaba cedendo. Né? Nós chegamos a ter preços na terça-feira pela manhã, R$ 92,00 a saca em Paranaguá. Nesse momento vem abaixo por conta do recuo da moeda norte-americana. Vamos saber como é que vem o dólar? Olha só, dólar R$ 89,00 a saca de 60 quilos, é o que eu destaco agora, tanto em Santos quanto em Paranaguá, nós temos queda para os negócios com soja comparado a esta quarta-feira e também toda a semana. Né? O principal fator aqui que eu aponto é relacionado, sem nenhuma dúvida, à situação do dólar que recua no Brasil. Aqui é a apuração da Grãos Corretora, que está dizendo que tem ali uma pontuação, né, o prêmio pago de 83, tanto em Santos quanto em Paranaguá.
Vamos falar agora de soja no Brasil e eu começo o destaque da soja brasileira falando sobre o estado da Bahia. O estado da Bahia, ele está ali numa região que é considerada em duas fronteiras agrícolas. A mais tradicional, Matopiba, que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e a outra do Cealba, que envolve Sergipe, Alagoas e parte do estado da Bahia. E o plantio começou depois do vazio sanitário, com a chegada das chuvas, com umidade de solo já um pouco mais adequada, temos então o início do cultivo da oleaginosa no estado da Bahia, que vem se mostrando a cada ano cada vez mais forte. Olha, o estado da Bahia já é o 6º maior produtor de soja do Brasil, tem ali já uma tecnologia desenvolvida, grandes feiras e muita gente que tem trabalhado para fazer com que partes do estado da Bahia, algumas regiões, consigam ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento em relação ao que vai sendo produzido por lá. A Agricultura BR segue falando de soja, agora da Bahia. Eu vou para o estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe conosco como é que vem essa fase de plantio da soja no Rio Grande do Sul. Lembrando que a oleaginosa, a história da oleaginosa no Brasil, começa no interior do Rio Grande do Sul. Você vai acompanhar aí como que está sendo produzido no estado gaúcho, que é o 3º maior produtor de soja de todo o Brasil. Reportagem de Annelise Nicolodi. O plantio da soja avança no Rio Grande do Sul. O pontapé inicial foi dado há cerca de 15 dias, mas a chuva obrigou os produtores a pararem com as plantadeiras por causa da alta umidade do solo. O tempo voltou a firmar e agora os tratores aceleram o plantio para dar conta dos quase 6 milhões de hectares que serão semeados no estado gaúcho. Mário Rubim, produtor rural em Júlio de Castilhos, na região central, está otimista com o clima, mas preocupado com os preços bastante instáveis. Nós temos que trabalhar com um cenário interno e externo. Tá? Nós temos que trabalhar com média. Tá? A expectativa é positiva. Tá? Agora, o dólar vai se manter? Tá? Quais são os patamares, quais são os alicerces que seguram esse dólar, tá, a esse preço? Para nós produtores, tá, ele dá um upgrade de preço, nós temos uma rentabilidade melhor. Entende? Então, até quando isso vai se manter? Estamos nessa expectativa, estamos vendendo melhor, estamos tendo uma remuneração melhor, temos uma expectativa de um clima positivo, estável. Cerca de 6 milhões de hectares e uma produção estimada em 18,3 milhões de toneladas de grãos. Essa é a expectativa para a safra gaúcha de soja que começa a ser semeada. A área cresceu pouco, menos de 2% em relação à safra passada. Mas a produtividade das lavouras pode mais uma vez bater recorde, com crescimento de quase 6%. Números que podem colocar o Brasil no topo da produção mundial de soja. Outra boa notícia é que o Brasil pode se tornar o maior produtor mundial de soja, superando aí a safra dos Estados Unidos. Como é que vocês estão vendo esse dado, essa expectativa? Olha, a história do soja no Brasil é uma história extraordinária, né? E mais orgulho para nós ainda, porque ela iniciou aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, o que acontece? Nós tivemos esse crescimento extraordinário, nós tivemos a afirmação de colegas agrônomos ou pesquisadores, né? Pessoas que foram Nobel, né? No caso do Boulay, de que o cerrado brasileiro não produziria, né? Não teria condição de produzir. E hoje nós temos uma produção extraordinária de soja em praticamente todo o Brasil, né? Respeitando a questão da preservação, nós temos em quase todo o Brasil produtividade. E sem dúvida nenhuma, a grande notícia do Brasil não é o aumento de área. Você vê, tu falou uma coisa importante, nós no Rio Grande do Sul vamos aumentar aí o que? 1% esse ano. Certamente nós vamos tentar aumentar em no mínimo 5% a produção, ou seja, nós vamos aumentar a produtividade. Foi isso que o Brasil fez e por isso que o Brasil alcançou essa agricultura importante de soja nos Estados Unidos, mas que tem bastante de dinheiro público. E a nossa não, a nossa é o produtor, seus parceiros, suas cooperativas, seus parceiros, enfim, que fazem essa agricultura pujante e que cada vez cresce mais. Realmente o produtor rural vem fazendo a sua parte, investindo em alta tecnologia e respeitando o meio ambiente.
Se tem uma coisa que nós fizemos muito bem é investir em manejo, investir em tecnologias, tá? Assim, ó, o Brasil, mesmo não tendo um suporte, um seguro agrícola, alguma coisa que segure, que nos dê um respaldo, a gente está cada vez investindo mais em tecnologias, em sementes. Assim, ó. Nós somos assim, ó, avançados. Com certeza, assim, ó, o produtor rural brasileiro é um herói porque ele investe, mesmo com todas essas variáveis que são, tu não tem uma segurança, mas a gente investe. Você viu aí dois posicionamentos, dois estados diferentes. Rio Grande do Sul, que deve ter uma produção aí em torno de 16, 17 milhões de toneladas. Bahia, que é o sexto maior produtor, chegando a 6 milhões e 400 mil toneladas, muito provavelmente nessa safra, com uma alta de 20% frente ao que acontecia na última campanha. Daqui a pouco nós vamos saber como é que está a safra de soja lá no estado de Goiás. Goiás, que é o quarto maior produtor do país. Daqui a pouco nós vamos ter o presidente da AproSoja participando aqui conosco e falando um pouco a respeito do que vem acontecendo em Goiás. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar de uma semana agronômica que acontece em Mato Grosso do Sul. Você vai ter as informações ao vivo daqui a pouco no Agricultura BR, que vai falar também de mercado de milho. E você que está nos acompanhando, aproveite para entrar em contato. Entre em contato através do nosso WhatsApp, no número 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. E em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, acontece a chamada Semana Agronômica, que conta com workshops, palestras e muito mais para o produtor rural e também para o público acadêmico. E nós vamos agora até a sede da universidade onde acontece esse grande evento, onde é realizado esse grande evento, aqui em Campo Grande, chamada Unidep Agrárias. Vou conversar com Vinícius Souza, que nos traz as informações ao vivo. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, nós estamos aqui na Unidep Agrárias acompanhando toda essa programação, a Semana Agronômica aqui promovida pela universidade. E um dos palestrantes já está aqui do meu lado, que foi o Diego, conversou hoje cedo sobre assuntos muito pertinentes para esse momento do setor agronômico que a gente vive. Diego, obrigado pela sua participação. Eu começo perguntando o seguinte, quando a gente fala sobre o atual cenário do agronegócio nesses últimos anos, o que a gente pode notar de evolução, tanto quando a gente fala de tecnologia, de produção? Bom, boa tarde, Vinícius, obrigado pelo convite, é um prazer estar com o pessoal do Canal do Boi conversando com vocês. Então, as perspectivas para o agronegócio são boas, né? A gente passou por um momento aí de crise econômica, onde a gente teve uma turbulência grande na economia e o agro, ele sempre se mostrou forte e produtivo, né? Agora, com a gente tendo abertura de mercado, com essa relação entre Estados Unidos e China que ficou um pouco fechada entre os dois, né? Surgiram oportunidades para o Brasil. Até a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está fechando um processo com uma empresa chinesa para trazer indústria de cana para cá, né, para o país. Então, a perspectiva que a gente vê que é positiva, que a gente tem muito para crescer, né? O governo também vem buscando políticas que incentivam o agronegócio. E o mercado também vem recuperando, né, da crise que a gente estava sofrendo, né? Sem contar, lógico, nas tecnologias que estão sempre sendo desenvolvidas em prol da produtividade. Agora a gente bate muito na tecla sobre sustentabilidade. Esse é um assunto que está em voga, está todo mundo comentando, né? Todo mundo falando sobre sustentabilidade. Claro, o setor do agronegócio não fica de fora. E aí eu queria saber de você essas perspectivas também para dentro desse setor e se a preocupação do produtor hoje é realmente produzir com sustentabilidade. Correto. Então, o produtor, eu acredito que seja o mais interessado em produzir com sustentabilidade, né? A gente sabe que sustentabilidade é um tripé, ambiental, social e econômico. No começo, a sustentabilidade era focada mais na parte ambiental porque foi uma parte relegada por muito tempo. E o produtor rural no Brasil aqui, ele é o principal interessado em manter o meio ambiente, né? A gente já tem até um trabalho da Embrapa aí do ano passado mostrando que a gente utiliza muito pouco da nossa terra para a produção, né? 30% para a produção agropecuária. Isso aí isso demonstra a preocupação também não só dos proprietários, mas como o país também preservar o meio ambiente e produzir com qualidade, né? Então a sustentabilidade vem
não uma cobrança, né, mas é mais uma busca dos produtores para produzir com qualidade, atendendo os anseios do mercado também, né? Cada vez mais o consumidor vem buscando produtos sustentáveis e o produtor brasileiro já produz isso com qualidade. E lembrando também que até um produto novo, né, não vou dizer novo, mas um produto que o produtor está começando a ser remunerado é água, né? Hoje em dia a gente tem produtores, são produtores de água, então isso aí também é algo interessante. Aqui em Campo Grande tem o pessoal da Bacia do Guariroba que está sendo remunerado por conta desse ativo. Então o produtor realmente está muito interessado nessas questões ambientais, lógico, sociais e também econômicas, porque é um negócio, né? O negócio tem que girar, senão não tem como. Agora, professor, hoje a sua palestra foi sobre mitos, realidades e perspectivas. Eu queria que o senhor desse uma pincelada rapidinho para a gente sobre esse assunto que foi abordado hoje pela manhã aqui com os acadêmicos. A gente viu que houve bastante interação. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, assim, a gente está na época da internet, né, onde todo mundo tem um smartphone, tem uma rede social e pode dar a sua opinião sobre qualquer assunto. E a gente, como todo mundo, desconhece a maioria dos assuntos, né, e a gente acaba vendo que as pessoas dão opinião, dão a ideia de maneira equivocada, mostram que tem um certo preconceito para alguns setores. E a ideia dessa palestra hoje foi falar de forma geral que o nosso principal objetivo como representantes do agro é evitar que isso aconteça, né? Então, sempre que eu tiver uma notícia errada, falando de poluição de rios por conta de bovinos ou por conta do agrotóxico e tudo mais, nós, né, hoje em dia a gente tem muitos perfis em redes sociais que também já dão essa resposta para vídeos, para informações que não são verdadeiras, não são corretas. Então nós, não só esse perfil, mas todos nós temos que estar engajados com isso. E também eu falei que não é bom a gente ficar apagando fogo, né? Esperar vir uma notícia errada para a gente corrigir. O legal é que as pessoas do agro se engajem cada vez mais, lancem novidades, lancem insights, informações sobre o nosso setor para a população em geral, para que ninguém fique assim alheio ou falte explicações, né? Então a gente focou nessa parte de mitos e tentar focar realmente na explicação desse material e as perspectivas do agro, que a gente já comentou um pouquinho, né, na sua primeira pergunta, e ver as realidades também, o que está acontecendo mesmo e não só o que é vinculado na grande mídia e algumas pessoas falam sem ter um conhecimento, né? É justamente sobre isso que a gente encontra a importância de se promover uma semana como essa, onde se levam informações para quem está envolvido tanto dentro diretamente do setor do agronegócio, quanto para quem está acompanhando isso de fora. É muito importante ter todos esses detalhes, todas essas informações. Professor, eu quero agradecer a sua participação. Daqui a pouco eu volto conversando com outro zootecnista que também palestrou aqui durante o evento sobre o tema de pecuária. E aí você pode ficar acompanhando toda a nossa programação. Essa entrevista também vai ficar disponível. Fabiano, é com você aí no estúdio. Obrigado. Daqui a pouco você volta então, Vinícius. Semana Agronômica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Uniderp Agrárias, trazendo esse grande evento que traz aí informações importantes para o produtor rural e também para a comunidade acadêmica. Eu vou seguindo aqui, agora eu vou falar sobre milho, sobre leilão da Conab. Há uma grande preocupação em relação ao abastecimento para processadoras de milho, para pequenos processadores que precisam fazer com que se tenha ali produtos, alimentos para frango, para suíno, para gado, e a preocupação é grande, principalmente também no próximo ano, primeiro semestre, deve ser de arroxo no abastecimento. Nossa visão aqui na Agricultura BR é que os estoques finais do Brasil são baixíssimos, são bem mais baixos do que esse que nós estamos vendo com o Conab. Mas quem vai falar sobre o leilão é Walter Pulga Júnior, que já está aqui comigo mais uma vez. Pulga. Olha, Fabiano, nós temos uma novidade, viu? A Conab acaba de anunciar mais um leilão de 50 mil toneladas de milho, agora no próximo dia 31 de outubro. Vale lembrar que ontem nós tivemos já o resultado de um leilão, 50 mil toneladas de milho foram vendidas, milho que estava estocado no Mato Grosso e que a Conab conseguiu escoar, vendeu a totalidade. E agora ela anuncia mais 50 mil toneladas, vou repetir, para a próxima quinta-feira, dia 31 de outubro. Esse milho está estocado nas unidades armazenadoras da Conab em Sorriso, Ipiranga do Norte, Novo Biratã e na cidade de Feliz Natal, lá no Mato Grosso. Podem participar deste leilão, tome nota, interessados que tenham como atividade econômica e estejam em plena atividade nos seguintes setores: sejam criadores de aves, de suínos,
de bovinos, também de ovinos, caprinos e até para piscicultura. Então é preciso comprovar que atua nessa área. Cooperativas de criadores de aves, de suínos, bovinos também estão incluídas nessa autorização de venda, ou seja, é preciso que comprove que sejam, na verdade, criadores e precisam desse milho. Indústrias de ração, que trabalham para avicultura, suinocultura e bovinocultura, indústrias de insumo para a ração animal e indústrias de transformação que fabricam alguns alimentos. Agora, não podem participar desses leilões dos estoques públicos do governo quem tem como atividade econômica a comercialização. Portanto, não é para comerciantes, é para criadores. É uma atitude da Conab de lançar no mercado produto para atenuar aí essa dificuldade que, notadamente, os pequenos produtores têm tido para obter milho. Os preços subiram muito, né? Lógico, quem quer participar deve estar cadastrado no SICAM, que é o Sistema de Cadastro Nacional dos Produtores Rurais, das cooperativas, associações e também através de uma bolsa, né? Vale lembrar que cada participante, num mesmo lote, poderá ser representado por meio de uma única bolsa e de um único corretor. Bom, está aí, os preços de negociação serão liberados 48 horas antes do leilão, portanto, até o dia 29 saberemos os preços de lançamento desses produtos, lembrando que normalmente saem um pouco acima do previsto, há alguma disputa em leilão, como ocorreu ontem, recentemente. A saca foi ofertada em torno de R$ 22,90, saiu entre R$ 23 e R$ 24 a saca em média, mas os valores de negociação para esse milho que está estocado no Mato Grosso, que vai ser leiloado agora dia 31, você saberá no dia 29 de outubro, 2 dias antes do leilão. Está aí, a Conab lançando mais 50 mil toneladas de milho no mercado para atenuar aí essa procura por milho que fez com que os preços subissem muito, não, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, tá, informações do leilão de milho. Vamos saber agora como é que vem a operação com milho nos portos brasileiros. Trago aqui a apuração da Grãos Corretora, vamos saber como é que vem agora os preços em Santos e Paranaguá, portos de Santos e Paranaguá, agora R$ 39,00 a saca de 60 quilos, é a negociação que nós temos nesses dois importantes portos brasileiros neste 24 de outubro. E olha, a Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre café, falo sobre prêmio que está sendo, a premiação que está sendo dada para cafés especiais lá no estado do Paraná, assunto muito legal, daqui a pouco no Agricultura BR. O assunto é café por aqui agora e você vai conhecer agora um concurso que há lá no estado do Paraná para avaliar qualidade de café. Olha, uma coisa que eu tenho dito já há vários meses em relação à qualidade do café do Brasil e também a possibilidade de cada produtor rural que existe, cada produtor, cada cafeicultor tem o seu café especial. A grande questão é como comercializar isso de uma maneira melhor. E lá no estado do Paraná tem esse prêmio de qualidade para o café especial e quem nos conta essa história é o repórter Mauro Andrade. O esforço dos técnicos no Paraná está na difusão de tecnologias para a produção de cafés de qualidade, com remuneração maior por área através dos cafés especiais. A Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná instituiu a Câmara Setorial do Café, que possui várias entidades e que organiza um concurso Café Qualidade Paraná. Eu vou conversar com Paulo Franzini, ele é coordenador e secretário da Câmara Setorial. Paulo, qual é o objetivo e há quanto tempo vocês têm esse concurso de Café Qualidade Paraná? O objetivo é valorizar a produção de cafés especiais. O Paraná herdou uma fama lá do passado de produzir muitos cafés, mas não produzir qualidade. Então, desde o ano 2000, o governo do estado, junto com a Câmara Setorial do Café, implantou um programa chamado Café Qualidade Paraná, para provar, de forma oficial que o Paraná produz cafés especiais. Então, esse é um dos objetivos. Consequentemente, você valoriza o esforço do produtor, agrega valor ao produto dele e também o concurso tem um papel de difusão de tecnologia. Quando o produtor conhece a bebida que ele produziu, sendo ela boa ou não,
ele consegue fazer acertos nos anos seguintes. Então é um trabalho de difusão de tecnologia também. Os cafés selecionados passam por avaliações técnicas, onde os jurados pontuam 7 atributos à bebida. Francisco Barbosa é o coordenador do júri do concurso Café Qualidade Paraná. Barbosa, como é que está o nível dos cafés apresentados aqui nesse concurso? E quais os critérios que vocês avaliam para chegar à conclusão do melhor ou do pior café que foi selecionado aqui? Ok, Mauro. O concurso, nós estamos na 17ª edição. Nós ficamos até surpresos com a qualidade dos cafés, tendo em vista a condição climática muito desfavorável que nós tivemos no ano agrícola em que colhemos essa safra. E, na verdade, tivemos excelentes cafés. Não é? A comissão julgadora ela trabalha com a metodologia SCAR, onde você analisa 7 atributos, começando por aroma, fragrância, sabor, acidez, corpo, sabor residual, uma nota global e o equilíbrio que nós chamamos, do sabor residual que nós chamamos de aftertaste, aquilo que fica após a degustação do café. Então, o Paraná vem regularmente fazendo um trabalho para aumentar a qualidade da bebida no estado, e esse trabalho vem recebendo reconhecimento a nível nacional. Em 2015, nós fomos o café campeão da categoria microlote no estado, foi campeão nacional. Interessante, ele não foi só campeão nacional na parte técnica, mas ele foi também no júri popular da BIC. Até os mineiros apreciaram e escolheram o café do Paraná, o microlote do Paraná, como sendo o melhor café degustado no júri popular. Então, em 2017, no concurso da BSA, nós tivemos como finalista entre os 40 melhores cafés do Brasil, nós tivemos 7 cafés do Paraná. Então, isso quebrou paradigma, inclusive o tal do paradigma de altitude, né? Nós provamos que, em função da nossa latitude ser alta, o que mais influencia a qualidade do café, além de todo o trabalho, o manejo do produtor, o esmero do produtor em colher bem, em processar bem e trabalhar bem o lote, a condição de temperatura média da região produtora. Isso está mais do que provado. E a questão da altitude é só um mecanismo para você ter uma temperatura mais amena, porque essa temperatura mais baixa faz com que o ciclo de desenvolvimento do grão seja mais longo. E quando esse ciclo é mais longo, os atributos têm notas maiores. Por isso que o mundo conhece café de altitude, porque as regiões produtoras próximas do Equador, eles têm que subir para ter temperatura média mais baixa. Daí vem o conhecimento mundial de que os cafés de altitude são os melhores cafés. Ok, Barbosa, obrigado, sucesso para vocês. Olha aí, ó, Paraná provando e comprovando que tem café de qualidade. De Londrina, Paraná, Mauro Andrade. Grande Mauro Andrade, daí o café de qualidade no estado do Paraná. E já que estamos falando de café, vamos rapidamente ver como é que vem os negócios na Bolsa de Nova York para o café arábica. Você tem aqui negócios em queda, vai perdendo cerca de 1 cento de dólar nesse momento. Dezembro vem a 96 centes mais 55 a libra-peso. Março, 1 dólar por libra-peso. Maio, 1 dólar, 2 centes mais 15. E julho, 1 dólar, 4 centes mais 30 a libra-peso. São os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York neste momento. Vamos saber agora como é que vem o café robusta, negociado na Bolsa de Londres. É o que a Agricultura BR traz agora. Londres vai mostrando uma certa alta aqui para o café robusta. Novembro vem com 1.212 dólares a tonelada. Janeiro, 1.245. Março, 1.269. E a posição de maio, 1.294 dólares por tonelada. São os números que temos agora com café robusta na Bolsa de Londres. E eu vou voltar agora as nossas atenções para um importante evento que acontece aqui no estado do Mato Grosso do Sul, na Uniderp Agrárias, em Campo Grande, onde está ocorrendo e realizada a Semana Agronômica. Quem está lá é o repórter Vinícius Souza, que nos traz outras informações. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo de novo.
Oi, Fabiano, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, a gente está por aqui acompanhando todo esse evento. Eu conversei há pouco tempo com o professor Diego, vocês que estão ligados aqui na nossa programação puderam acompanhar essa entrevista. E agora a gente também conversa com o professor Fábio sobre assistência técnica e pecuária 4.0. Ele já está aqui do meu lado. Professor não, ele é zootecnista, mas eu quero agradecer a sua participação. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o seu tema que foi abordado aqui hoje no evento. Bom dia a todos, Fabiano. Vinícius, é muito legal a gente estar conversando aqui com os acadêmicos, que são aquelas pessoas que amanhã ou depois vão estar no mercado de trabalho, né? E dentro da assistência técnica, que foi o tema que a gente abordou, trabalha-se muito no campo, né, tanto na pecuária como na agricultura, fatores como hoje em dia a inovação da produção na pecuária, na agricultura, para trabalhar em fator de diminuir os custos e aumentar as margens de lucratividade que hoje são muito estreitas dentro da agropecuária. Então a gente lança de mão aí de algumas inovações que aparecem no mercado, algumas ferramentas tecnológicas que a gente pode estar pronta, está usando, né, em favor do quê? Do produtor rural. E isso é sempre importante na maneira que isso seja eficiente, seja simples, seja útil para o produtor, né, e que isso traga uma rentabilidade e tenha a função de criar um cenário, um ecossistema de sustentabilidade para toda a produção, né, porque hoje em dia a gente tem aí vários setores da pecuária, da agricultura, em que a gente vê dificuldades, né? E uma dessas grandes dificuldades seria na mão de obra, que é o gargalo hoje da produção, né? Na mão de obra da propriedade rural, que muitas vezes o trabalhador rural ele não está preparado, ele tem uma baixa escolaridade, e dentro do papel da assistência técnica, a gente tem esse papel de levar um conhecimento que hoje está difundido com a internet, com o smartphone, que está na palma da mão. Então, todas as informações, tudo que a gente quiser de inovação está disponível, né? Mesmo as internet nas propriedades rurais, que hoje é uma realidade. Então, a gente tem que usar isso de antemão, né, para trabalhar em favor do lucro na propriedade rural. Fábio, agora quando a gente fala sobre as dificuldades que o produtor tem para poder manter a criação dele na pecuária, quais as dificuldades que a gente pode elencar aqui? Como que ele tem superado esses obstáculos? Vinícius, as dificuldades são sempre imensas, né? A questão de logística, questão de estrutura. Nosso país, a gente vive num país onde sempre a política está num murmurinho, né? Mas a gente vê hoje que a agropecuária é quem mantém, né, o superávit do país, né, é quem sustenta tudo isso, e a gente tem que trabalhar da porteira para dentro, né? Então, da porteira para dentro a gente consegue ter esses ganhos, né, trabalhando de uma forma planejada, gerenciada, né, anotando, mensurando, medindo tudo aquilo que a gente produz, justamente para saber em que pé, em que situação a gente está, porque o investimento ele é muito restrito e tem que ser muito bem dimensionado, né? A partir do que você faz um investimento dentro da agropecuária, é um tempo relativamente longo para isso se reverter em lucro. Então, eu acho que assim, uma das maiores dificuldades, como eu disse antes, além da mão de obra, é saber gerenciar tudo isso que acontece, porque diferentemente do que acontece na cidade, no meio rural, a gente depende de chuva, de clima, temperatura, né? E a gente vê hoje que o clima está muito adverso, né? Chovendo muito no sul, faltando muito para a gente aqui no centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, né? E para frente a gente não sabe como vai ser, a gente tem algumas previsões, né? Mas isso daí a gente tem que estar sempre cuidando, sempre estando atento, usando isso a favor sempre da produção. Certo, então Fábio, eu quero agradecer a sua participação, ele que é zootecnista, participou hoje pela manhã do evento também, trazendo uma palestra aí sobre técnicas na agropecuária 4.0, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez, lembrar você que está acompanhando a nossa programação, que daqui a pouco essa entrevista fica disponível no nosso portal sba1.com. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vinícius. Uma boa tarde a você, uma boa tarde ao professor também. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco, voltamos trazendo para você destaques a respeito de como está a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Eu volto já.
E nesta quinta-feira, durante a manhã, a Única divulgou os números para o processamento de cana-de-açúcar na primeira quinzena do mês de outubro de 2019. É importante lembrar que está fechando safra, né? E nós tivemos aí um registro importante nessas usinas do Centro-Sul do Brasil, lembrando que algumas já estão com atividade parada. Você vai acompanhar agora os dados tanto da primeira quinzena de outubro, quanto o acumulado de safra. Acumulado de safra vem com alta frente àquilo que acontecia no mesmo período no último ano. Veja só que a primeira quinzena de outubro teve registro de 37.470.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem, de acordo com a Única. Já na safra, alcança 510.260.000 toneladas de cana que passaram pelo processo de moagem, uma alta de 5%. Até 16 de outubro deste ano, 25 unidades do Centro-Sul haviam encerrado a safra contra 20 usinas até a mesma data de 2018. Por sua vez, essas 25 empresas registraram retração de 13,5% na moagem. Na segunda quinzena do mês, espera-se que outras 41 unidades finalizem as atividades desse ciclo, ante apenas 32 verificadas no mesmo período em 2018. O que quer dizer que nós vamos ter aí já praticamente o fechamento, né, o encerramento das atividades com a moagem de cana-de-açúcar, provavelmente nessa segunda quinzena de outubro ou na primeira quinzena de novembro já vai estar todos os trabalhos encerrados. No próximo bloco da Agricultura BR, eu converso com o presidente da ProSoja de Goiás, Adriano Barzotto, que fala sobre a semeadura da oleaginosa e o desenvolvimento da cultura no estado goiano. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. E olha, hoje você já soube como é que está a previsão de produção de soja no estado da Bahia, no Rio Grande do Sul, e agora está na hora de saber como é que está o estado de Goiás. Vamos saber como é que o estado de Goiás, que é o quarto maior produtor do país, está desenvolvendo aí a cultura da soja. Para falar a respeito desse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da ProSoja Goiana, o Adriano Barzotto, que fala conosco um pouco a respeito do assunto. Barzotto, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Como é que está a semeadura aí da soja no estado de Goiás? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Eu sou Adriano Barzotto. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o andamento da safra 2019-2020 aqui no estado de Goiás. Nós que tivemos, então, o vazio sanitário antecipado, porém, as chuvas efetivamente só estão chegando agora, bem depois dessa época, né? Nós estamos agora no final já do mês de outubro, com as chuvas conseguindo atingir todo o estado para que o produtor consiga efetuar o plantio da safra 2019-2020. Já estamos com a janela de plantio do milho safrinha bastante apertada. Então, o produtor agora, o que ele tem que fazer é correr com o plantio da soja, conforme vai ganhando as chuvas durante os dias da próxima semana, ele precisa acelerar o plantio para poder fazer o plantio do milho safrinha lá no mês de fevereiro, da maneira mais adequada possível. Barzotto, como é que está a comercialização da soja em Goiás? Tanto aí na finalização da negociação com a safra 18-19, quanto também dessa safra que está sendo plantada, a 19-20. Certo, nós estamos com a safra 18-19 praticamente já toda comercializada, né? Muito pouca soja na mão do produtor, apenas alguns produtores que realmente estão
com o seu fluxo de caixa tranquilo, que tem ainda soja disponível na mão para poder fazer essa venda já no finalzinho do ano. E então, muito pouca soja da safra velha para ser comercializada. Já a safra nova, muito atrasado, nós imaginamos e acreditamos que ainda estamos com a quantidade de soja comercializada abaixo de 50%. Não atingimos ainda, muito embora nas últimas semanas houve um grande avanço da comercialização devido a dois fatores, o dólar e também o Chicago, que deu uma puxada, e uma melhorada nas cotações, e houveram sim negócios da safra nova. O produtor precisa agora ficar atento, a janela de comercialização está bem curta, depois já logo vem final de ano, recesso aí, geralmente as empresas dão aquela parada de final de ano, então o produtor precisa, quem ainda precisa fazer comercialização antecipada para garantir o seu fluxo de caixa, os seus custos, tem que pensar de agora até no máximo aí 15 de novembro e fazer essa comercialização. Não pode esperar muito, porque as empresas realmente elas saem de mercado já no final de ano. Aí, o dólar também costuma dar uma afrouxada, a gente já está percebendo esse movimento nos últimos dias aí. Então o produtor precisa ficar muito antenado a partir de agora. Barzotto, teve um atraso aí para as chuvas no centro-oeste do Brasil, demorou um pouco mais para acontecer, algumas áreas tiveram problema de umidade. Isso pode acarretar problemas para o sojicultor goiano? E quais são as orientações que a ProSoja tem dado para o produtor de Goiás? Nós estamos aí no final já do ano, né, já se encaminhando para o final do ano. O produtor tem que estar bastante antenado na questão da sanidade das lavouras. Nós achamos aí que por acontecer esse atraso no plantio, vamos ter problemas aí pontuais de elasmo em algumas propriedades, lagarta helicoverpa. Então, geralmente, quando o clima oscila, o produtor tem que ficar cada vez mais atento, inclusive ferrugem asiática. Não pode deixar de ficar atento, porque vai chegando no mês de novembro, a partir do dia 20 de novembro, aí as condições meteorológicas ficam muito propícias ao aparecimento da ferrugem asiática. Então o produtor precisa ficar atento ao que acontece dentro da sua propriedade, mas não deixar de olhar o que acontece nos mercados, no clima e também na questão política do nosso país aí, porque temos aí várias ações sendo em andamento no Congresso, como, por exemplo, a Lei Candir, que o produtor precisa ficar atento e ajudar as entidades a fazer essa defesa. Fundo Rural está aí na iminência de finalmente ser resolvido esses tipos de problema. Então, o produtor precisa estar realmente antenado em tudo que acontece ao seu redor. Tá certo, Adriano, obrigado pela participação. Adriano Barzotto, presidente da ProSoja de Goiás, falando como é que vem a situação de produção, semeadura da soja, comercialização e também o problema de falta de chuva que teve no estado de Goiás também para produzir a soja. Um grande abraço ao produtor rural do estado de Goiás. Por aqui, o Agricultura BR traz agora como é que vem sendo negociada a soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha os números na tela comigo. Soja na abertura do programa vinha na estabilidade. A estabilidade continua, mas o viés de alta começa a melhorar. Novembro vem a $9,36 o bushel. Janeiro, $9,49 mais 6. Março, $9,61 mais 4. E maio, $9,70 mais 6 por bushel. São os negócios que temos com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que vem o dólar comercial sendo negociado aqui no Brasil. O dólar hoje chegou a operar abaixo de R$4. Veja comigo como é que vem a posição agora. O dólar sobe um pouquinho, continua caindo, mas já é uma queda menor. Dólar agora a R$4,01 mais 6, queda de 0,40% para a moeda norte-americana. São os números que nós temos agora para os fundamentos do mercado da soja. Olha, a Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar de algumas atrações da noite de hoje, do dia de hoje, aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu lembro que você pode participar do programa conosco, participe através do nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266 e eu volto já.
E o Agricultura BR agora traz os destaques que você vai ter na noite de hoje aqui pelo SBA, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Hoje o Agrocanal traz mais uma grande atração. Eu estou falando das atrações e das ofertas do Aras HI. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos agora até um outro estúdio, porque eu vou conversar com a minha colega Kylie Rodrigues, que está aqui comigo, jornalista Kylie, que vai falar um pouco a respeito deste assunto, Kylie, dessa grande atração. E, inclusive, você tem convidados. Boa tarde, Kylie. Seja bem-vinda. Oi, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Tenho sim. Olha só, os assessores do leilão, desse grande leilão que acontece logo mais à noite, como você bem disse, né, pelas telas do Agrocanal, 8 horas, horário de Brasília, já estão aqui comigo o Eduardo, que é assessor, e o Newton Rezende também, que é assessor do leilão, né? Muito bem-vindos. Obrigado, Kylie. Uma boa tarde a todos os amigos que nos acompanham. Um grande evento, né, Kylie? A gente está... Eu tenho certeza que os amigos que estão nos acompanhando ansiosos estão tanto quanto a gente também para a realização desse evento. Vamos falar um pouquinho então desses animais que estarão à disposição. São fêmeas, são machos? De onde que vem essa genética? Nós temos, no leilão de logo mais, são 38 lotes, são 16 animais montados, são 15 fêmeas e 4 machos, esses são animais montados. Nós temos 5 lotes de éguas com burros jovens ao pé, animais extremamente interessantes, e animais chucros entre mulas e burros. Um leilão muito especial, viu, Kylie? Com certeza, o amigo que estiver nos acompanhando, ele vai estar participando de um leilão muito especial, com muitas oportunidades. Joia. Eduardo, estamos vendo as imagens ali, né? Belos animais. Quero saber o seguinte, quem adquire essa tropada? Para fazenda, para esporte, esses animais são direcionados para qual serventia? Boa tarde, Kylie. Então, esses animais das fazendas HE são os animais bem versáteis. Ali nós temos animais prontos para cavalgadas. Temos um lote que é uma mula imperatriz, é um animal que foi iniciado no laço comprido, tá? Não é um animal que está pronto, está apto para o laço hoje, mas é um animal que já foi iniciado, já foi feito um trabalho nela. E esse animal que está na tela, que é a imperatriz, muito é um bonito, animal né? muito Olha bonito, um animal diferente de pelagem, a morfologia do animal, até a questão do andamento também, a desenvoltura do animal. É um animal completo, digamos assim, uma mula muito mansa, a questão de andamento dela muito boa e a índole, né? Como vinha mencionando, a mansidão desse animal é uma mansidão extrema. Como outros lotes que nós temos no leilão também, temos animais direcionados para uma futura prova de marcha. Não estou dizendo que o animal é pronto, já está apto para a prova de marcha, mas é animal que tem a índole para isso, entendeu? E a Fazendas HE tem toda essa preocupação de fazer esse trabalho super controlado, né, que disponibiliza aí no mercado animais de qualidade. Sim, com certeza. Estamos na 9ª edição do leilão da Fazendas HE. A Fazenda já vem trabalhando há 11 anos na genética dos animais, aperfeiçoando a cada ano. Graças a Deus, esse ano estamos com uma tropa diferente para o leilão e sempre tentando atender da melhor maneira possível o cliente, né? Trazendo para o leilão animais de confiança, mesmo sendo animais que estão em processo de doma, alguns animais saindo da doma, mas animal já mostrando uma índole muito boa. Dá para a gente ver pelas características, já visivelmente, que são animais que, como você diz, já tem uma aptidão, né, ali, já tem um bem-estar animal, são animais que adaptados, não estão totalmente domados, mas já está no caminho. Exatamente. Como a gente mencionou a questão da índole, né, esse animal também é uma mula, é a rana, é um animal que o rapaz que está apresentando ela, o Israel, iniciou nela um trabalho de adestramento também. Que bacana, a apresentação, né? do Israel, ó, um animal bem tranquilo, confiando no cavaleiro, nos movimentos do cavaleiro, nos gestos. O animal não está assustado em momento algum. Isso é a diferença dos animais da Fazendas HI, no trabalho que vem fazendo há algum tempo já nessa genética e na índole dos animais. Newton, formas de pagamento. Tem condições especiais, né, para quem adquirir esses animais hoje, acompanhando aí pelo Agrocanal? Com certeza, uma condição muito especial de pagamento. São 30 parcelas. São 2 parcelas à vista, 2 com 30, 2 com 60, mais 24 parcelas vencíveis mensalmente. Condição muito especial, né, Kylie? Nós temos também, muito importante frisar, Kylie, o frete solidário. É só o amigo ligar na mesa, a mesa vai estar informando todos os valores, por onde essas transportadoras estarão passando.
e com o Júlio foi muito criterioso de buscar preço bom em várias transportadoras, então o amigo pode ter certeza que ele vai estar pagando o melhor preço. É só ele consultar a mesa, o Júlio vai estar lá, vai estar passando para todos os valores, em todas as regiões do país. Nós procuramos buscar em todas as regiões do país. Isso é uma facilidade muito grande para todos os amigos investidores, né, Karen? Então, algum criador, né, produtor que vai adquirir os animais, tem alguma informação extra que ele quer saber, já pode entrar em contato. Pode entrar em contato, é só ele acessar o site das Fazendas HI, que é www.fazendashi.com.br. Lá, além dele estar acessando foto e informações, ele poderá estar fazendo o cadastro dele, cara, que é muito importante. Fazer seu cadastro agora, quem ainda não tem o cadastro com o SBA, com o Canal do Boi e com as Fazendas HI, façam seus cadastros, meus amigos. Aproveitem. Pode fazer o cadastro com as Fazendas HI, no site das Fazendas HI, como também aqui pelo Canal do Boi. Então, isso não pode perder essa oportunidade. Tem que estar na hora do leilão, com tudo bonitinho para poder estar fazendo as suas aquisições. E vai ser um sucesso, tenho certeza. Com a graça de Deus, se Deus quiser. Muito obrigada, então, Eduardo, Newton também, viu? Bom aí negociações para vocês. Obrigado, Karen. Mais uma vez é um prazer. A gente está junto aqui. Obrigado. Joia. Muito obrigada. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer a Fazendas HI estar participando novamente de um leilão com vocês. Muito obrigado pela atenção. A gente que agradece. Fabiana, então logo mais vamos todos ficar ligados aí no Agrocanal a partir das 8 horas, horário de Brasília, para acompanhar esse grande evento. Volto com você no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Obrigado a você. Um sucesso a todos aí os participantes, principalmente quem vai fazer negócios na noite de hoje. E com essas informações desse grande evento do Aras HE, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.